Amém? Glória a Deus. Essas são as conexões. Estão faltando várias que nós não tivemos. Tivemos algumas fotos, mas não deu tempo de nós trabalharmos. Temos várias conexões, tem outras além dessas. Mas você precisa estar dentro de uma conexão. É onde nós cuidamos, é onde nós nos relacionamos. Nós temos a falar de uma coisa dentro das conexões, a palavra tem sido essa. Nós nos cuidamos, nos relacionamos, nos fortalecemos, nós somos abençoados nas conexões e nos encontramos aqui na igreja. Aqui nós nos encontramos. Lá nós compartilhamos, nós oramos, sabemos o que está acontecendo com as pessoas, sabemos o nome, identificamos problemas, nos importamos com problemas. Aqui na igreja, irmãos, você está no maior problemão aí que você está, a gente encontra você na porta, e aí, irmão, tudo bem? Você fala, tudo bem. Não é assim que você faz? É ou não é? É o que você faz. Por que você está fazendo isso? Porque você é um mentiroso? Não é não. É porque você olha assim e fala assim, não vai dar para contar toda a minha história para ela. Primeiro, eu nem sei quem ela é, como que eu vou contar? Segundo, se eu contar, vai resolver? Terceiro, para que eu vou contar? Se ela nem sabe quem eu sou. Então você não vai. Tá tudo bem, irmão? Tudo bem. Casamento está lá embaixo, a situação financeira, passando dificuldade, passando lutas, precisando de ajuda. Então, ninguém é obrigado a estar numa conexão. Amém? Ninguém. Mas vá para uma conexão. Ande junto. Vai ser uma bênção para você. No final do culto, eles estão aí fora, convidando. Talvez você se identificou com alguma dessas conexões, já se identificou com alguém. Talvez essa conexão seja longe da sua casa. Qual que é o problema? Vai longe mesmo. Vai lá, esteja junto. Aí depois, com o tempo, você descobre uma que esteja mais perto, mas a questão mesmo é você estar perto. É alguém poder chamar você pelo teu nome e cuidar de você. Amém? Amém? Abra a palavra, por favor. Trazer um ensino para você, que nós vamos entrar numa campanha. E eu quero convidar você para estar junto com a gente nessa campanha. Lembra que eu falei? Nós temos que aprender e viver segundo a palavra de Deus. O Bispo Hernani falou de Tiago, né? Que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Provérbios capítulo 11... Veja o versículo 30, porque hoje nós vamos começar uma campanha. Cadê meu papel? Hoje nós vamos começar uma campanha. Provérbios 11, versículo 30. Achou? O que está escrito aí? O fruto... Então, vamos pensar. O fruto do justo é árvore de vida. E que mais? O que ganha almas é sábio. Então, para só um pouquinho, deixa eu só te falar uma coisa, que eu tenho certeza que você já sabe, mas eu preciso te lembrar. Quando nós chegarmos nos céus, quando nós chegarmos aonde? Nos céus. Apocalipse capítulo 4. Se você quiser estudar o Apocalipse, começa quarta-feira, eu que vou dar aula. Escatologia é falar sobre as coisas do futuro. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Quando você chegar no céu, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar a nossa coroa e colocar nos pés de Jesus. É isso que nós vamos fazer. E essa coroa vai estar cheia de pedrinhas. Essas pedrinhas são as vidas. Não é o quanto você deu de dinheiro na igreja. Não é o quantas vezes você veio à igreja. Não é como você cuidou dos teus filhos. Agora, se você ganhou seu filho, pedrinha. As minhas filhas aceitaram Jesus comigo. Minhas pedrinhas. Pedrinhas na coroa. Você vai colocar nos pés de Jesus. E isso vai influenciar a tua eternidade. Aqui você vive no máximo 100 anos. 120 se você quiser chegar no bico do urubu. Né? Já caindo aos pedaços, 120 anos dá para chegar. Mas lá é eterno. E nós vamos colocar a nossa coroa. Olha o que diz Provérbios. Vamos lá. Provérbios 11:30. O fruto do justo é... Então agora pensa num fruto. Qual fruto? Jaca, uva, maçã, laranja, seja lá o que você pensou de fruto agora. Pensa num fruto. O fruto do justo é o quê? Uma árvore de vida.
Eu falei isso hoje de manhã, eu vou falar a mesma coisa agora para você. Eu não quero te entristecer, tá bom? Mas eu posso falar uma coisa que vai te incomodar um pouquinho? Só um pouquinho? Como pai? Posso. O pai sempre mexe o doce em casa, né? Olha aqui. Eu sou uma árvore e eu dou um fruto. Esse fruto gera uma outra árvore. Aquilo que você é dentro da igreja é semelhante a quem te gerou. Se quem te gerou era uma pessoa que ficava sentado na igreja e assistia só culto, você é uma pessoa que vem para a igreja e só assiste culto. Não fica triste comigo. Porque nós somos árvores, nós geramos frutos e esses frutos crescem. Nós somos essa árvore que gera frutos. Mediante o que eu sou, eu vou gerar frutos. Se eu sou uma pessoa que eu sento na igreja e assisto o culto, levanto e vou embora, ou que eu tenho qualquer tipo de atitude religiosa, os meus frutos serão assim, meus filhos serão assim. Mas se eu me converto, eu vou pegar o exemplo de uma conexão, tá bom? Sem fazer propaganda. Mas se eu me converto num ambiente que gera vidas, e que está todo mundo ativo, todo mundo é amigo, todo mundo se relaciona, todo mundo quer servir a Deus de alguma maneira, se eu estou num lugar desse e eu gero frutos, esse fruto vai ser como eu. Entendeu? Então você não é assim como você é porque você está errado, porque você é um cara ruim. Não, porque você aprendeu assim. Alguém te gerou dessa maneira, você ficou assim. Ficou dentro da igreja. Só que você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa entender que um dia você vai estar na presença de Deus e você vai entregar a Deus a sua coroa. E Deus nos deu uma palavra, Ele decide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não deu uma opção, ó, se você quiser. Ele nos deu uma ordem, ide. O ide é indo e fazendo discípulos. É algo constante. Então nós vamos entrar numa campanha e eu vou te ajudar a colocar pedrinha na sua coroa. Só vou te ajudar, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo, amém? Nós vamos ter uma campanha. Nós vamos distribuir para você um papel agora. Vamos distribuir? Vamos lá? Adultos, jovens e adolescentes que estão prestando atenção no culto. Se não estiver prestando atenção, não recebe. Todos, amém? Adultos, jovens, nós vamos entregar isso aqui para você agora. Receberam? Todo mundo recebeu? Não? Aqui em cima já receberam? Não? Tem ninguém aqui? Daquele lado lá? Só está a Andréia lá. Ok. Então está chegando. Qual que é o nome da campanha? Está aqui na frente. Qual que é o nome? Eu mais um. E até o final do ano nós vamos ver frutos. Você vai ver frutos na sua vida, amém? Bom, primeiro que eu quero te falar é o seguinte. Quem fez essa campanha, quem elaborou isso, não fui eu. Foi a Igreja Batista lá de Belo Horizonte, do pastor Paulo Manzoni. É uma igreja com mais de 20 mil pessoas. Já tem mais de milhares de células, de conexões. E quem fez isso estudou para fazer. Então eu queria que você entendesse o nosso processo. Porque talvez você fale assim, eu não sei como ganhar uma vida, eu não sei o que fazer para ganhar uma vida. E como é que você faz? Como é que você faz para ganhar alguma vida? Aí eu chamo ela para vir na igreja. Está errado. Você sabia o que quer dizer a palavra igreja? A palavra igreja no original quer dizer eclesia. Igreja é um lugar só de crentes. Você sabia que quando a igreja começou com os apóstolos, se um incrédulo entrasse na igreja, todo mundo podia ser morto, exterminado? Por causa do Império Romano? Então só entrava no grupo quem era crente. Então você ganhava a pessoa fora e depois você trazia ela para a igreja. Era uma reunião só de crentes. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá? Aqui na frente, você tem 5 números.
Você vai orar a Deus e vai colocar o nome de 5 pessoas que você fala para o Senhor: Senhor, eu queria que essa pessoa se convertesse. Ela está indo para o inferno e eu preciso ajudá-la a conhecer o Senhor Jesus. Você vai pedir para Deus 5 nomes. Talvez seja o nome de um filho, o nome de uma nora, talvez seja o nome de um parente, de um irmão, do teu pai, da tua mãe que ainda não se converteu. Você vai colocar aqui 5 nomes. Quantos nomes? 5. Amém? Tudo bem? Uma vez que você orou e colocou o nome de 5 pessoas aqui, agora nós vamos para a parte B. Vira. E quando você vira, olha para cá, ó. O que está aqui está no teu cartãozinho. Você vai ter o número 1, que é a primeira pessoa, número 2, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pessoa. E agora você vai andar nesses passos. Fala para quem está do teu lado, você vai ser obediente. Tá bom? Eu sei que tem uns apressadinhos, né, Valéria? Não, Valéria não, a Valéria é calma. Eu sei que tem gente apressadinha, mas você vai ser calmo, amém? Você vai seguir os passos, tudo bem? Qual que é o primeiro passo? Orar. Você vai orar por essas pessoas. Você vai pegar o nome delas, você vai colocar na geladeira o nome dos 5. Você vai colocar lá no banheiro onde você escova os dentes 3 vezes por dia, pelo menos, em nome de Jesus. Vai colocar lá. Vai colocar em vários lugares o nome dos 5. Para você, irmãos, não há salvação sem oração. Paulo fala assim, que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Não há salvação sem oração. Se você é salvo é porque alguém orou por você. Amém? Então, primeira coisa, nós vamos orar. Segunda coisa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma atividade junto com a pessoa. Vai ligar para ela e vai falar assim: oi, Carlos, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos fazer uma caminhada no botânico? Vamos fazer uma pescaria? Vamos comer um pastel? Tomar um caldo de cana? Vamos. Vai fazer uma atividade com a pessoa. E você vai fazer o que com essa pessoa, Carlinhos? Bíblia. Não. Vai conversar com ela, vai ser amigo dela. Vai se preocupar com ela, perguntar como que ela está. Se ela gosta de teatro, vai conversar sobre teatro. Se ela gosta de futebol, fala de futebol. É isso, só isso. Fez isso com o número 1, fez com o número 2, fez com o número 3, fez com o número 4, com o número 5. Qual que é o próximo passo? Enviar uma mensagem com algum conteúdo edificante. Você vai ver alguma música, alguma letra, Isso é a terceira coisa, hein, pessoal? Não vai atrapalhando o processo. Vai mandar uma mensagem, um Reels, alguma coisa que você viu legal, e manda para ela: puxa, eu pensei em você, estou te mandando isso daqui. Pronto. Passou. Vai mandar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Qual que é a próxima coisa? Compartilhar o teu testemunho. Como é que foi? Testemunho tem 3 partes. Quem você era sem Jesus, como é que você aceitou Jesus e como é agora a sua vida com Jesus. 3 partes, 1 minuto para cada uma, só. Olha, deixa eu te dar um testemunho. Eu me senti uma pessoa tão triste, tão vazia. Um dia eu pedi para Jesus entrar no meu coração e minha vida mudou. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Olha, dei meu testemunho, pronto. Só isso. Deixa lá a palavra. Você vai dar o seu testemunho. Mas meu testemunho é tão grande, apóstolo. Então, comece a escrever porque você vai ter que usar. Amém? Qual que é a próxima coisa depois? Agora que você vai convidar a pessoa para uma reunião da conexão. Eu não estou numa conexão, então chama ela para a tua casa. Mas se você já estiver numa conexão, leva ela para a conexão. Lá na conexão, antes de você levar, você já vai avisar o pessoal da conexão. Bispo Hernani, estou indo, olha, o Marcos, que eu estou orando por ele, vai na conexão. Quando ela entrar na conexão, todo mundo já sabe o nome dela, todo mundo já vai amar ela vai se sentir em casa. Já te conhece, todo mundo ora por ela já está lá, num lugar que é dela. Tudo bem? Próximo passo. Agora, olha o passo, quase um dos últimos. Eu vou convidar ela para vir na igreja. Porque até aqui, provavelmente ela já aceitou Jesus. Provavelmente ela já vai vir até para o batismo já. Amém? Então é um processo.
Depois que ela veio para a igreja, foi na conexão, veio para a igreja, qual que é o próximo passo? Bom, eu ainda não sei se o Renildo aceitou Jesus. Será que ele aceitou, não aceitou? Já tá, agora eu vou fazer um apelo, porque eu não sei, eu não estou vendo mudança. Então eu vou fazer um apelo. Eu estava indo na igreja e não tinha aceitado Jesus ainda. Você precisa aprender a diferença entre aceitar Jesus e se converter. Ó, ouviu? O que é aceitar Jesus? Jesus entra no meu coração. O que é se converter? É um genuíno recebimento de Jesus. Não é somente falar, é receber. Amém? E por último, agora vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos? Porque você vai discipular essa pessoa, vai ser seu fruto. O que vai acontecer na sua pedrinha? Na sua coroa? Uma pedrinha. Vamos até o final do ano? Se você não quiser, você não é obrigado, não fique envergonhado, não fique triste. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não quero, eu não acho certo, eu não concordo. Você fique à vontade. Mas se você quiser, fique em pé que nós vamos orar. Eu não vou nem olhar para você, eu quero orar com você para pedir a bênção sobre as pessoas que você quer salvar. Aquelas pessoas que você sabe que estão indo para o inferno e que você precisa fazer algo. Você não pode deixar isso acontecer. Fique em pé. Senhor Deus, nós estamos nesta noite, como fizemos hoje de manhã, como igreja, apresentando ao Senhor essa nossa campanha. E queremos, Senhor, ver a vida das pessoas que nós amamos se curvando diante de Ti e confessando, dobrando os seus joelhos e confessando que o Senhor é Senhor da vida delas, assim como o Senhor é o Senhor da nossa vida. Salva a nossa casa. Senhor, opera milagres na vida dos teus filhos, que pessoas sejam curadas, que aconteçam milagres extraordinários, que libertações aconteçam, que demônios fujam, que pessoas sejam livres, ó Deus, dos vícios, das drogas, da opressão, da destruição familiar, da violência, de tudo aquilo que o diabo trouxe para dentro das famílias, que nesta conversão as pessoas sejam libertas e o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, abençoa as obras das nossas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Em pé, abra a palavra de Deus no livro de Tiago. Vamos juntos. Esqueci alguma coisa, gente? Tinha mais alguma coisa? Cristiane, tem mais alguma coisa? Abra a palavra de Deus no livro de Tiago. E assim nós vamos. Até o final do ano nós vamos ver várias pessoas se convertendo. Amém? Vamos orar. Vamos começar com oração. Você vai orar, vai pegar os nomes, vai colocar 5 nomes aqui e colocar em vários lugares da tua casa, no teu serviço, no carro, para que você sempre olhe. Você olhou, você peça para Deus, Senhor, em nome de Jesus, liberta. É guerra espiritual, é batalha espiritual, tem que orar pelas pessoas. Amém? Quando você está abrindo em Tiago, amém? Tiago capítulo 5, quando fala lá em Provérbios 11, versículo 30 diz que o fruto do justo é a árvore da vida. E sabe o que ganha a alma? Ganhar a alma, irmãos, é pegar a pessoa mesmo. Não é deixar ela tomar decisão, não. Jesus não falou para os apóstolos, vocês vão ser pescadores de homens? Sim ou não? Tem peixe que briga, sabia disso? Eu não sou pescador, não sou. Mas tem peixe que briga, que o pessoal fala, nossa, que peixe briguento. Olha o nome do peixe, traíra, gente. Eu vou querer um negócio desse? Tem coisa que eu não me meto. Traíra, eu vou pegar um peixe que se chama traíra. Eu já detesto quem é traíra, vou pegar peixe. Mas fala que briga, que é briguento. Tem gente que você vai evangelizar que é briguento, que quer, mas você tem que esperar. E o Senhor vai fazer você um pescador de almas. Amém? Tiago capítulo 5, eu quero caminhar com você a partir do versículo 13. Tiago 5, a partir do versículo 13. A minha palavra nesta noite é vivendo na família de Deus, vivendo em comunidade. Está escrito assim em Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chamei os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabe que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Pode se assentar. Nós acabamos de orar, que o Espírito Santo abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Você está pronto para receber a palavra de Deus? Muito bem. Tiago, eu não sei se você sabe, mas esse Tiago aqui era o meio-irmão de Jesus. Quando você abre a palavra de Deus, em Mateus capítulo 13, versículo 55, as pessoas quando viram Jesus fazendo milagres, eles falaram assim, não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, não é Tiago, José, Simão e Judas? Esse Tiago, que está escrevendo aqui, é filho de Maria, filho de José. Não é, nós temos 2 apóstolos que Jesus escolheu que se chamavam Tiago. Um filho de Alfeu e outro filho de Zebedeu. 2 filhos, Tiago. Mas não é esse. Esse daqui é filho de Maria. Um homem que faz essa é a primeira carta. Essa é a primeira carta escrita do Novo Testamento. Antes de Paulo, antes de Pedro, antes de Lucas, antes de Mateus, Marcos, João. Ele é o primeiro a escrever a primeira carta. Se eu não me engano, 40, 45, mais ou menos por aí. Ele é o primeiro a escrever. E ele é aquele tipo de pessoa que você já deve ter conhecido. Viu muita coisa, viveu muita coisa, como judeu, ele é um judeu. E agora que ele se converte a Jesus, porque ele andava, via as coisas, mas não estava junto. E ele se converte agora, e ele se torna aquele crente bravo, que quer as coisas certinhas, porque agora ele sabe quem é Jesus. Escreve para judeus que estavam dispersos, espalhados, chamados judeus da dispersão, que são judeus espalhados. Escreve para os judeus, mas é um homem muito... Ele não recebeu carta do apóstolo Paulo, nem de João, aprendendo sobre ser manso, sobre ser bonzinho. Ele é bravo. Tiago, quando você lê o livro de Tiago, cada enxadada é uma minhoca, irmãos. Ele é bravo. Quem lê o livro de Tiago separado fala, meu Senhor, como esse homem, ele é muito, a língua é fogo, né? Mas é um homem que tinha princípios do judaísmo, que não queria ver as pessoas somente ouvindo, mas ela queria que as pessoas praticassem. Tanto é que quando ele vai falar sobre a verdadeira religião, ele vai usar um princípio do judaísmo. Olha só, Tiago capítulo 1, abre lá, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, eu tenho esse cartazinho na minha sala, está pendurado na minha sala. A religião pura e sem mácula, a religião, a busca de Deus de forma pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual que é a religião pura e sem mácula? Visitar os órfãos, que mais? E as viúvas nas suas
tribulações e guardar o seu coração incontaminado desse mundo. Tiago era um judeu que se converteu e ele está querendo que agora as pessoas pratiquem o cristianismo, não o judaísmo. Porque o judaísmo, olhe para mim, o judaísmo, ele trabalhava em castas, em tribos, 12 tribos. Então os judeus eles se relacionavam nas tribos. E agora o cristianismo está avançando e nós estamos vendo muitas pessoas chegarem para Jesus. De todos os povos. E Tiago então quer que as pessoas passem a viver o cristianismo e não o judaísmo. E ele então de forma muito forte, ele começa a ensinar sobre como viver em comunidade. Como que as pessoas devem viver juntas. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Colossenses capítulo 3. Abre lá, por favor. Colossenses capítulo 3. Deixe marcado aqui. Volta um pouquinho a Bíblia. Você vai achar o livro de Timóteo, Tessalonicenses. Vai devagarzinho. Aí você acha o livro de Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala sobre esse monte de gente que estava se convertendo. E ele fala assim, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento daquele que vos chamou, a imagem daquele que vos criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Porque porém Cristo é tudo e em todos. Olha quantas pessoas, circuncisão, incircuncisão, grego, judeu, escravo, livre, bárbaro. Tiago agora está no meio de todo esse monte de gente que está se convertendo. E ele então quer fazer com que a igreja pratique o cristianismo. Fale comigo, pratique o cristianismo. Só ouvir, irmãos, não adianta, nós temos que praticar. Por isso que Tiago vai trabalhar muito a questão da fé e da obra. E ele fala que a fé sem obras, ela é morta. É a mesma coisa que o corpo sem o espírito. E ele mesmo fala, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem a obra, ela está morta. Então não adianta nós somente ouvirmos, nós temos que ser praticantes da palavra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que ouvir a palavra e falar, eu vou fazer. Ontem, no sábado, eu estava ministrando aqui os jovens, e eu fiz uma brincadeira com os jovens. E eu quero fazer aqui com você uma coisinha. Posso? Com amor? Posso? Eu falei para os jovens assim, se eu te chamasse agora para a gente fazer uma viagem, está gostando ou não? Vamos viajar? O Emerson é o que mais gosta. Vamos fazer uma viagem? Aí eu falo para você assim, nós vamos sair para viajar, não vou te falar para onde a gente vai, pega uma malinha de 8 quilos, vamos? O que você colocaria dentro dessa malinha? 8 quilos, aquela malinha, aquela cachorrinha lá, aquele negocinho assim que você anda junto. O que você colocaria dentro? Eu estou te chamando para a gente viajar. Vai pensando aí, o que você colocaria dentro? Chapinha, secador de cabelo, né? A malinha é pequena, não dá para colocar tudo que você quer. O que você colocaria? Pensou? Gente, vocês pensaram? Alguns nem conseguem pensar, porque falam, não cabe, não tem como levar. Tudo bem, eu te chamei, certo? Mas você já pensou em colocar algumas coisas aí. Vamos lá, colocou sapato na malinha ou tênis? Ou chinelo? O que você colocou? Colocou material de higiene? Colocou? Pijama? Porque tem gente que não dorme sem pijama, touca, meia. A minha esposa, eu não vou nem falar. Ela coloca tampão nos negócios. Quando eu olho para o lado, eu olho assim e falo, protege, Senhor. Tudo bem, já viu a sua mala? Agora vamos lá. Se nós estivéssemos em Lucas, capítulo 9, Jesus fala assim, eu quero enviar vocês. Agora vocês vão mudar, tá bom?
Não sou eu que estou te chamando para a viagem. Agora você tem que enxergar Jesus na tua frente e falando assim, nós vamos viajar. Prepara a tua mala. O que você colocaria na mala? Quem está te chamando? Jesus. O que você colocaria na mala agora se Jesus te chamasse? Pensa que eu vou te fazer pergunta. Pensou? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quantos de vocês colocaram alguma coisa que você não tinha colocado na primeira e agora você colocou nessa segunda? Colocou alguma coisa diferente? Sim? Mudou? Sim ou não? Ou você continuou com a mesma mala? Ontem eu fiz a pergunta para os jovens, 2 jovens, eu perguntei para um dos jovens, alguém está levando uma arma? Teve um jovem que falou, eu estou levando. E como um falou para o outro, eu ainda perguntei, mas ele falou mesmo que estava levando uma arma? Era. E não era o filho do bispo Alex, não, era outro. Eu falei, você estava levando uma arma? Eu estou levando uma arma. Mas e agora com Jesus, está levando a arma? Jesus falou assim para os discípulos, vocês vão de 2 em 2, não leve a vara, não leve o alforje, que é a mala, não leva pão, não leva dinheiro e não leve 2 túnicas. Ou seja, não leve nada. Porque Jesus estava falando para eles, vocês vão depender de mim. Então agora, e teve 2 jovens ontem que eu perguntei assim, o que você ia levar? Ele falou assim, eu larguei minha mala, não levei mais nada. Um falou, eu nem mala tenho mais. O outro falou, eu estou levando só minha Bíblia. Uma das pessoas falou, estava assistindo The Chosen e falou, eu levei um caderninho. Eu falei, é que nem o Mateus, né? Para ficar lá anotando. Vai ser que nem o Mateus, anotando todas as coisas. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, porque nós estamos falando sobre Tiago. Nem entrei no texto ainda. Por que você mudou a sua mala? Sabe por que você mudou? Porque agora quem está à frente é Jesus. Mas a pergunta é, hoje, sem eu ver Jesus, ele não está à frente? Então por que eu teria que mudar minha mala? Mas foi o Edson que me convidou. Tudo bem, eu te convidei. Mas por que você está mudando a sua mala? Não é o Senhor que está com você? E eu fiz uma pergunta ontem para os nossos jovens. Nós estamos fazendo a nossa mala, nós estamos conduzindo a nossa vida mediante quem que está conduzindo a nossa vida? Porque nós falamos, minha vida é de Deus, minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, minhas finanças é do Senhor, minha empresa é do Senhor, meu coração é do Senhor, tudo é do Senhor. Mas na hora de fazer a mala, eu começo a fazer do meu jeito. Mas se Jesus estivesse com você, você ia fazer uma mala diferente. Aqui em Tiago, esses versículos, só esses versículos que eu separei, eu queria mostrar para você 2 coisas importantes para nós vivermos em comunidade, vivermos como igreja. A primeira é a questão da comunhão. Qual que é a primeira palavra? Comunhão. Eu não sei se você percebeu, mas volta aqui em Tiago, por favor, capítulo 5. Olha algumas coisas que ele vai falar aqui. Tiago, capítulo 5. Olha o versículo 13. Está alguém entre vós. Não é está você. Não, está alguém entre vós, no nosso meio. Versículo 14. Está alguém entre vós, no vosso meio de novo. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. A primeira coisa que eu consigo ver na vida de uma comunidade, que Tiago quer que a gente entenda, é que nós precisamos aprender a viver juntos. Nós precisamos entender que essa mala que nos deram, né? Eu não vou ficar falando de mala aqui, porque isso foi com os jovens, mas essa questão de nos colocar na nossa vida, de que eu tenho que me defender, eu tenho que cuidar da minha vida, do meu jeito, que eu tenho que fazer da minha vida
daquilo que eu acho que é melhor para mim. Esse isolamento de tomar decisões sozinho. Você com a tua esposa na sua casa sozinho. Sem se relacionar com ninguém, sem ter amigos. É um fardo enorme para você. Deus não fez assim. Por isso que muitas pessoas sofrem de depressão, de angústia. Tem gente se suicidando, se matando. Tem gente que não se mata fisicamente, mas se mata espiritualmente, se mata emocionalmente, e não vive mais nada, não quer saber de mais nada. De tanto cansaço, do peso, do fardo que está sobre ela. E por que tudo isso? Porque decidiu viver sozinho. Não compartilha. Não tem com quem abrir o coração. E o pior de tudo, quando abre o coração, está abrindo para quem não presta. Às vezes é um ímpio no escritório. Eu tenho um irmão, não do meu sangue, mas tem um irmão que eu conheço, que a esposa, casado, uma bênção, família, filhos, a esposa começou a se relacionar com pessoas dentro de um trabalho. E a mulherada começou a fazer a cabeça e divorciou, destruiu um casamento, destruiu uma família, destruiu filhos. Por quê? Porque começou a abrir o coração. E era uma pessoa de igreja. Não vai pensando que era uma pessoa tonta, não, que era uma pessoa que não sabia quem era Deus. Vai pensando que era uma pessoa que não sabia a Bíblia. Sabe que a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer que se eu começo a me relacionar com gente que, desculpe o termo, mas é para que você entenda. Se eu começo a me relacionar com gente que não presta, isso vai me afetar. E daqui a pouco eu estou acreditando em mentiras. Porque o diabo sabe que uma mentira falada muitas vezes passa a ser uma verdade na vida das pessoas. Tiago está dizendo assim, nós temos que ver, é nós, oração entre nós. Se alguém está alegre, é entre nós. Se alguém está alegre, vamos compartilhar essa alegria. Alguém está triste, vamos compartilhar a tristeza. Mas é aqui, é entre nós. Não é você sozinho você vai ficar deprimido, vai ser uma pressão enorme. É uma pressão enorme que muitas vezes você não consegue falar nem com a pessoa com quem você ama. Porque às vezes, nós homens, olhamos e falamos assim, se eu compartilhar isso com a pessoa com quem eu amo, vai ser um peso para ela. E a gente fica procurando alguém que a gente possa falar sem jogar esse peso aqui. E aí você está sozinho, não fala com ninguém. E o peso fica todo com você, porque você também não compartilha aqui. Ah, eu compartilho. Aí você compartilha, é mulher. Mulher é diferente de homem. Não é só biologicamente. Eu preciso me relacionar. Eu preciso viver em comunhão. Eu preciso entender que é nós, não é eu. Olha o que o Tiago fala aqui, olha. Versículo 13. O crente não pode se isolar. Se alguém está triste, ele precisa compartilhar essa tristeza. Aí você não compartilha. Olha o que o diabo faz. Aí você chega em casa triste. Seus filhos olham. Você vai na igreja? Caramba, você vai na igreja. Meu pai está triste. Adianta ir na igreja? Meu pai está tenso. Meu pai está nervoso. Meu pai... Aí você tem um fruto que vai formar uma árvore. Estão entendendo? Não fomos nós que decidimos assim. Foi Deus que decidiu assim. E se Deus decidiu assim, é porque é o melhor para nós. Quando Deus fala assim, que o sexo é para dentro do casamento, não é porque sexo não é bom. É porque é uma forma de nos preservar. Quando ele fala para não adulterar, não é porque ter 5, 6 mulheres não seja uma coisa boa. É porque ele sabe que isso vai destruir relacionamentos. E que a adúltera vai destruir financeiramente a outra pessoa. Só leia Provérbios que você vai ver o que acontece.
Destrói financeiramente. Tudo que você conquista, a adúltera destrói. Então Deus, Ele escreveu para nos preservar. E Tiago está dizendo assim, olha, vamos viver, gente. Vamos viver. Apóstolo, você está querendo dizer que eu tenho que estar numa conexão? Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou afirmando. Mas se você não quiser que eu afirme, e você não quiser estar numa conexão, você no mínimo precisa ter gente dentro da igreja que sejam seus amigos, para que você possa abrir o seu coração. Está entendendo? No mínimo. Aí eu não vou estar numa conexão. Tá bom, não precisa. Mas você no mínimo precisa ter gente com quem você se relacione, para que nós possamos orar. Para que nós possamos nos alegrar. Para que nós possamos chamar. Gente, olha que coisa injusta. Pessoas da igreja às vezes ficam enfermas 3, 4 semanas longe. Eu sou um pastor aqui, ó. A partir do ano que vem acho que eu vou mudar. Eu vou ficar lá na porta quando acabar o culto para dar a mão para todo mundo. Porque eu não consigo abraçar muitos de vocês. Aí 3 semanas fora, 4 semanas. Aí eu percebo, eu olho assim. Nossa, eu não estou vendo o Romualdo, a Vladimir, não estou vendo. Acho que já faz um tempo que eu não estou vendo. Aí eu pego, Simone, como que é aquele casal que senta no meio, que tem um cabelinho assim, a roupa assim? A Simone sabe tudo. Porque eu falo para ela assim, eu não sei os nomes, você tem que saber o nome de todo mundo. Então eu começo a falar, descrever, ó, é baixinho, alto, tem olho assim, assim e tal. Ela já me fala, aí eu pego, me dá o telefone do WhatsApp. Aí eu mando uma mensagem para o irmão. Ô, meu irmão, acho que faz umas 3 semanas que eu não estou te vendo. Faz 3 meses que eu não vou na igreja. Eu, ó vergonha. Ó vergonha. Eu achei que era 3 semanas. Não é que eu fiquei enfermo. Aí eu fico bravo. Eu falo, como assim? Você ficou enfermo 3 meses fora, não falou com ninguém? Como é que a gente pode adivinhar? Nós não temos bola. E outra, se tivesse, nós seríamos tudo feiticeiro. Os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Não tem como saber que a pessoa ficou tanto tempo fora. Aí a pessoa fica chateada porque ninguém ligou para ela. Sim ou não? Nós não podemos ser assim. Se você não for entrar numa conexão, você precisa ter amigos para que as coisas cheguem até nós. Porque nós somos uma família. Nós temos que andar em comunidade. Nós somos uma família. Mas olha, deixa eu falar com amor para você. Não é uma família como a sua família. Porque a sua família pode ter tido problemas. E você não se relacionar com os seus irmãos, ou com os seus tios, ou com as suas tias, ou com seus pais. Talvez tenha tido problemas. Não, nós somos uma família chamada família de Deus. Abre, por favor, em Coríntios. Abre aí, por favor, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 12. Achou? Se não achou, vai abrindo e ele coloca aqui no telão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Olha o que está escrito. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Ah, não, mas sabe, apóstolo, eu não queria te atrapalhar, não queria te incomodar, você é um homem tão ocupado. Gente, eu vivo aqui para isso. Como assim você não quis me atrapalhar? Não quis... Como assim? Nós somos uma família. Como é que eu posso mandar um presbítero na tua casa orar por você se você não compartilha? Como é que a gente pode orar por saúde? Aí vem a desgraça, aí quando chega no fim da desgraça, aí... Apóstolo, você pode vir aqui no hospital orar? Porque aí eu olho e falo assim, agora, né? Agora é ressurreição, né? Não é mais oração, agora é ressurreição. Aí só me chama para as buchas. Me chama antes. Ó, apareceu o diagnóstico, teve um problema. Que nem um irmão, está com um diagnóstico. Vamos orar. Vamos orar. Então continua lendo aí. O que diz? Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse... Gente, nós somos corpo de Cristo. Você não tem direito de fazer o que você quer. Leia Coríntios.
A mão não pode falar assim, eu sou mão, então eu não estou mais no corpo. Não, não tem isso. A cabeça é Jesus, nós andamos juntos. É necessário essa comunhão, nós temos que ter comunhão entre nós. Você está mal, aqui talvez não dê para a gente conversar. Às vezes o irmão, e às vezes sou mal entendido nisso, mas deixa eu falar aqui abertamente para você me entender. Amém? Às vezes a pessoa chega aqui na frente e fala assim, apóstolo, posso falar com você 1 minuto? Eu falo, não tem conversa de 1 minuto. A pessoa fica triste. Mas eu falei errado. A pessoa quer falar comigo 1 minuto, vai me trazer um baita de um problema, e eu não vou resolver. E não vou poder falar. Então o que eu falo para ela? Eu falo assim, por favor, liga na secretaria e marca um horário, que lá eu tenho 1 hora, 1h30 para tratar com você. E se eu não te receber, aí você pode falar, o apóstolo não me recebeu. Mas quero ver não receber. Aí nós vamos conversar. Aí eu vou. Às vezes a pessoa começa a falar muito, eu falo assim, te dou mais 5 minutos. Você já falou meia hora. Porque eu tenho meia hora para falar com você também. Às vezes eu faço assim, porque a pessoa está às vezes muito cansada, ela quer falar tudo. Eu entendo isso, eu preciso parar, né? Eu falo, vamos um pouquinho mais rápido, mais sucinta. Eu já estou até te ensinando, se você marcar horário comigo, o que você tem que fazer, amém? Aí eu falo, porque eu também tenho que ministrar. Nós somos uma família, a gente fica preocupado um com o outro. Talvez você não se preocupe, mas a gente se preocupa. Esses dias acabou um culto de quinta-feira, eu estava conversando com um jovem, eu podia ter saído para jantar, mas eu falei, não, eu tenho que tratar isso aqui, tenho que cuidar. Nós somos uma família. Nós temos um cabeça que é Jesus. E nós precisamos saber compartilhar. Estou sofrendo. Agora não é só isso. Tem uma segunda coisa, porque aqui tem uma palavra que nós vamos aprender com os apóstolos, que é a questão da cumplicidade. Fale comigo, cumplicidade. Porque ele não está falando somente vós, no sentido de estar junto. Ele está falando de muitas coisas, né? Está falando de doença, de orar uns pelos outros. Está falando, inclusive, na questão de pecado. Versículo 16, se alguém tiver em pecado, sabe o que você faz? Joga ele fora. Não, tem pecado, vamos conversar, vamos confessar esse pecado juntos, vamos resolver isso. Vamos restaurar. E aqui entra a questão da cumplicidade, da sinceridade, da verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de se relacionar com gente falsa ou verdadeira? Pessoas verdadeiras querem o teu bem, sabia? Pessoa falsa não liga para você. O que você falar, ela não vai ligar. Mas pessoas que te amam, elas vão se preocupar com você e elas vão falar o que elas têm que falar. E aí vem a cumplicidade. Isso aqui é pecado, irmão, vamos confessar isso aqui está errado. Tem que parar, isso aqui está errado. Olha que coisa interessante. Abre, por favor, em Gálatas capítulo 6. Abra Gálatas capítulo 6. Deixa marcado aqui. Gálatas capítulo 6. Volta um pouquinho a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Acharam? Gostaria muito que você achasse esse texto, porque vai ser importante para você escrever agora algo, porque eu vou fazer uma distinção entre 2 palavras aqui. Eu vou ler o texto e você vai ficar confuso, mas eu vou te explicar. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai o quê? As cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Bom, mas no versículo 2 ele falou que cada um vai levar a sua carga. É isso? Não, ele não fala cada um, ele fala para cada um ajudar o outro a carregar seu fardo, não é isso? Sim ou não?
Levai as cargas uns dos outros. E no versículo 5 está dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, mas é redundante aqui. Não, não é não. Porque a palavra no versículo 2, carga, está falando de peso excessivo, que uma pessoa não consegue carregar sozinha. É uma palavra no grego chamada baros. Agora no versículo 5, está falando de levar o nosso fardo, aquilo que a gente costuma carregar. Todos nós temos os nossos problemas, amém? Sim ou não? Você tem água para pagar, luz, IPTU, tem comida, tem gás, tem coisa que você está preocupado que está faltando na tua cozinha, na tua geladeira, tem alguma coisa que está, né, com problema. É o seu fardo. Mas existe um peso, versículo 2, que é insuportável. Que você olha e fala assim, eu não estou conseguindo carregar isso aqui sozinho. Esse precisa ser carregado por mais de uma pessoa. Está entendendo? Existem fardos, versículo 5, que eu carrego. Mas existem fardos que precisam ser divididos. Eu preciso de pessoas que tenham cumplicidade comigo, que saibam me ouvir, que saibam dos meus problemas, das minhas dificuldades e estejam prontos para estar comigo. Não é ser cúmplice no pecado, não. É ser cúmplice nas minhas dificuldades. Isso acontece dentro de uma comunidade. Eu sei que você, como eu, olha e fala assim, mas isso é difícil, porque as pessoas vão me julgar. Vocês viram o irmão falando? Aí eu fui para a conexão e eu pude abrir meu coração e ninguém ficou me julgando. É um ambiente desse que nós precisamos. Onde a gente pode conversar. Onde as pessoas vão nos ver como nós somos. Jesus falou assim para os seus discípulos, não leva vara, não leva alforge, não leva pão, não leva moeda e não leva 2 túnicas. 2 túnicas? Por que 2 túnicas? Porque quando eu chego na casa do Alex, depois de fazer uma caminhada enorme, eu quero trocar de roupa. Porque eu estou... Nós não precisamos esconder. Tem até uma música que a gente canta, né? Que eu não preciso ficar escondendo meus temores. Quando a gente anda em comunidade, nós não precisamos ter medo. Se você tem medo, é porque você não está na comunidade. Você está fora do corpo. E é extremamente perigoso viver fora do corpo. Extremamente perigoso. Mas apóstolo, a igreja é um ambiente complicado. É? Verdade? Você está vendo o primeiro aqui na frente, complicado. Dá uma olhada para o teu lado, só tem... Sabe por quê? A igreja é um hospital. Só tem gente que precisa aqui. Quem não precisa está lá fora. Ó. Aqui só tem quem precisa. Nós não estamos falando de um lugar perfeito. Mas estamos falando de um lugar onde Cristo é o cabeça. E é onde Ele age. Estão entendendo? Então agora, para encerrar, Tiago, que não é apóstolo, ele diz assim, está doente? Chama os presbíteros. A oração da fé. Qual fé? De quem? Dos irmãos, da igreja, de um grupo de intercessores, de pessoas que sabem o que está acontecendo com você, que vão orar por você. É esse grupo. É esse grupo. Não é um grupo isolado que não sabe o que está acontecendo e você coloca num papelzinho e fala assim, passa a orar por mim por isso. Eu sei que a gente faz isso com tanta boa intenção, mas o que funciona é quando a igreja se reúne e ora com as portas fechadas, as pessoas orando, Senhor, solta Pedro. Senhor, Pedro está preso. Solta Pedro. Pedro está preso. Tum, 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 tum. Quem está batendo? Vai lá, Rod. Aí vai lá a menina, abre a porta. É Pedro. Fecha. É Pedro. Nem abriu a porta, coitado de Pedro. O anjo já soltou Pedro, porque a igreja se reuniu para orar. Irmãos, muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Há poder quando a gente se reúne para orar.
Eu sei que você foi ensinado que o pastor tem unção, tem mesmo. Eu sei que você foi ensinado que homens de Deus têm responsabilidade diante de Deus e que Deus faz milagre por meio da vida dos homens de Deus. Sim, a Bíblia diz até com a sombra, com panos ungidos, Deus faz isso. Mas a Bíblia também diz que quando nós oramos, Deus responde a oração dos seus filhos. Eu não vou poder estar em todos os lugares que você vai estar. E você pode experimentar milagres. Como a irmã falou na cadeira, nós estamos vendo um monte de milagres acontecendo. Tanto aqui, como também nas conexões. A nossa vida é uma vida de comunidade, de igreja. Igreja é um organismo espiritual. Desmantela essa estrutura que veio sobre você. Talvez o fruto da árvore que te gerou, te ensinou a ficar sentado e a participar e assistir o culto, levantar e ir embora. Mas não é isso, não é essa a verdade. A verdade é que esse fruto é um fruto de vida. Por isso que sábio é o que ganha alma, o que tem vida. Fecha a sua Bíblia. Tiago diz assim, unge com óleo. Eu queria falar sobre a unção com óleo, não vai dar tempo. Mas eu queria falar sobre a unção com óleo. Porque quando Jesus envia os discípulos para expulsar demônios e curar enfermos, Jesus manda ungir com óleo. E não tinha orientação para ungir com óleo antes. Porque o óleo era usado para questões medicinais, curar. O óleo ele era usado para separação de coisas e unção de reis. Não tinha essa função. Mas Jesus fala, vocês vão de 2 em 2, vão expulsar demônios, está lá em Marcos. E eles iam expulsando o demônio e ungindo as pessoas e expulsando o demônio através da unção. Queria falar sobre a unção. Talvez um dia eu pregue um pouco sobre isso. Mas o que você precisa entender é que a vida em comunidade ela é extremamente importante para nós. E se você não vai andar em comunidade, você precisa ter amigos dentro da igreja com quem você vai se relacionar e vai compartilhar o teu coração. Para que a igreja possa orar por você, para que haja milagres. Mas você não pode ficar sozinho. Se você ficar sozinho, lembra Gálatas capítulo 1, versículo 2? Tem fardo que você não vai suportar. Versículo 5, tem o fardo que você vai carregar. Mas no versículo 2 tem o fardo que você não vai suportar. Deus já falou. E aí você precisa ter alguém para você abrir o seu coração. Não importa, pode ser o fardo do cachorrinho, pode ser o fardo da tua unha, pode ser, não importa o fardo. Nós temos com quem compartilhar. E se estivéssemos sozinhos? Fica tudo aqui, ó. Aí começa com dor no peito, começa com depressão, angústia. É que é a doença do século. A doença do século não é depressão e angústia. A doença do século é isolamento. Está entendendo? Essa é a doença do século. Pegar o celular e ficar sozinho. Eu e eu. Eu com uma multidão de gente que não me conhece e que eu não conheço. Essa é a doença do século. Fecha a sua Bíblia, vamos orar? Estou entregando para você um pacote. Agora você tem que tomar decisões. Ou você vai somente ouvir, ou você vai colocar isso em prática. Tem 2 formas de colocar em prática. Ou andando junto nas casas aí, ou tendo amigos dentro da igreja. Pessoas com quem você possa abrir seu coração. Decida, não tem problema. Como você decidir, vai ser bom para você. Agora você precisa se relacionar. Você não pode ficar sozinho. Não te abraço, não sei seu nome, te vejo na igreja, você é meu irmão, nós vamos para o céu. Como é que eu posso ver você e não saber o que está acontecendo com você? Não é justo. Não é justo com você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?
coisa mais deliciosa, eu falo por mim, é ter pessoas para abrir o coração. Pessoas que podem ver você só com uma túnica. Quando eu falo para você uma pessoa com uma túnica só, você já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Que sabe do teu cheiro. Aqui na igreja a gente usa a seguinte expressão: não tem o nosso cheiro. Não tem o nosso perfume, não tem o nosso cheiro. Nós não temos que ter problemas de mostrar quem nós somos. Nós precisamos de gente que possa ajudar a gente a carregar o fardo. Porque tem hora que a gente não consegue. Não se trata de força, se trata do peso. Então feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Porque talvez você esteja nessa condição hoje. Talvez você veio falando para Deus, já vem falando para Deus há algum tempo. Senhor, eu preciso de alguém, eu preciso de estar junto, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Quer mudar mesmo? Comece a andar junto. Espírito de Deus, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo entre nós, pela tua palavra, por ter nos dado revelações por meio da tua palavra, para que nós possamos nos edificar uns aos outros. Senhor, se alguém está sofrendo, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor traga alegria para essas pessoas que estão sofrendo. Principalmente hoje, Senhor, Dia dos Pais. Quantas pessoas estão tristes? Não fala para ninguém, mas está lá dentro, está triste porque não tem mais o seu pai. Filhos que perderam pais, pais que estão sem seus filhos, que é pior ainda, Senhor. Ó Deus, misericórdia, ajuda-nos para que nós tenhamos onde abrirmos os nossos corações e podermos realmente chorar uns com os outros, nos alegrarmos uns com os outros. Aqueles que se tornou avô agora, Senhor, que estamos felizes porque estão chegando bebês, estão chegando, nossa descendência está crescendo sobre a terra. Senhor, quantas coisas estamos alegres, que nós também possamos compartilhar estas coisas, termos para quem falar, sermos sinceros, fazermos parte de uma família, Senhor. Por isso que nós queremos pedir a tua bênção sobre nós nessa noite. E eu quero pedir por esses que estão, ó Deus, precisando de relacionamentos, que o Senhor os ajude. Deixa eu falar uma coisa para você por meio do Espírito de Deus, tá bom? Deus tem me ensinado isso nesses últimos 5 meses. 6 meses. O Espírito Santo vem falando isso comigo e eu tenho falado isso isoladamente para alguns irmãos. Pessoas carentes, pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão fechadas, sozinhas, pessoas carentes, elas abrem o coração muito fácil para outras pessoas. Entrega o coração para qualquer um. É só alguém chegar, começar, dar um pouquinho de ouvido, pronto, já dá o coração. Porque está tão carente que já dá o coração para alguém que às vezes até te escuta, mas não te ouve. Te escuta, mas não te ouve. Então, peça para Deus te dar um ambiente onde você possa ter pessoas que vão te escutar e que vão te ouvir. Onde você vai poder abrir o teu coração e vai ter intercessão, vai ter oração, vai ter alegria por você. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe no comer do pão nessa noite, do beber do cálice. Que o Senhor nos abençoe nesta comunhão como família. E que o Senhor nos traga dessa unidade, desse amor, desse relacionamento que só o Teu Espírito pode gerar em nós. Senhor, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Que nós tenhamos verdadeiramente a boa religião entre nós, que é cuidarmos uns dos outros e nos mantermos incontaminados diante desse mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque no meio da nossa família, esta família, queremos ver a salvação de muitos outros. Dos nossos filhos, daqueles que ainda não te conhecem. Que eles encontrem em nós um lugar seguro, um lugar de amor, um lugar de relacionamentos, um lugar de verdade, de sinceridade. Não de falsidade, de mentiras. Mas um lugar onde
nós queremos o bem um dos outros, onde possamos carregar os fardos uns dos outros, onde o Senhor é o cabeça e onde cada membro coopera para o corpo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos para que nós sejamos assim, não somente venhamos a querer coisas assim, mas que nós também sejamos assim, para que as pessoas recebam do nosso amor, recebam da nossa sinceridade, da nossa verdade, e sejam abençoadas entre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Eu quero pedir, Senhor, por esses que estão precisando de relacionamentos, que estão com seus casamentos, famílias, filhos, estão sozinhos. Senhor, em nome de Jesus, coloca junto, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor, para estarmos juntos. Não permita com que esse meu irmão se sinta sozinho, porque ele não está, Senhor. Somos Tua família. Seja nosso Deus, Pai. Seja nosso Deus. Seja o Senhor da nossa vida. Quero pedir por essa família, Senhor, que está desgastada, está sofrendo. Senhor, traz a Tua alegria, traz a unidade, traz a esperança, traz a bênção sobre essa casa, traz a verdade, Senhor. Afasta, Senhor, tudo aquilo que pode estar deprimindo o coração desta família, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor tome esse lugar nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça a obra que o Senhor quer fazer nessa noite. Se tem algo que você quer colocar para o Senhor, coloca para o Senhor agora. Fale para o Senhor: Senhor, eis aqui meu coração. Espírito Santo, faz a Tua obra sobre nós. Espírito Santo, ministra, Senhor, o nosso coração. Mostra para os Teus filhos a Tua presença, Senhor, a tua unção presente nesse lugar, no meio da igreja, Senhor, Teu corpo. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba a unção que você precisa. E se você estiver triste, que o Senhor te encha de alegria, porque nós não queremos a tua tristeza. Se você está feliz, que isso chegue até a igreja e nós possamos ficar felizes com você, porque nós queremos estar felizes com você. Senhor, traz a tua unção sobre nós, envolve-nos como família. Obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por Teu Espírito Santo entre nós. Peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Dá um abraço em 2, 3 pessoas que estão perto de você e fale para elas assim: você não está sozinho, nós somos uma família. Procure abraçar alguém que você não costuma abraçar. Fala para ela: você não está sozinha, nós somos uma família. Amém? Depois você volta para o seu lugar, você se assente, que nós vamos tomar a ceia juntos. Pode se assentar. Queria chamar os oficiais aqui para frente. Nós vamos tomar a ceia juntos. As crianças já entraram? Eu não sei se elas já entraram. Já? Não, né? Já entraram?
Os pequenininhos? O maternal ainda não, né? Eu tinha muita coisa para falar, não consigo, né? Porque quando a gente prepara, o Espírito Santo fala muita coisa com a gente. Mas tem tanta coisa aí fora, irmãos, que eles tentam essas unidades, sabia? Maçonaria. Tem tanto lugar aí que eles falam, ó, vem que a gente vai te ajudar. E as pessoas se unem em cada coisa para poder ter ajuda. Você não precisa, você tem Jesus. Você tem uma família. Amém? Nós somos uma família, onde nós estamos juntos. Alguém só vê para mim se tem mais... Algum pai está sentindo a falta do seu filho? Está tudo aqui? Sim? Amém. Tudo bem? Edicardo contou todos, os 8, 9 aí? Sim? Irmãos, estamos diante da mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele disse que toda vez que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Até que Ele... Então nós estamos diante de uma mesa que nos faz lembrar da morte de Jesus por nós, mas nós temos a certeza que Ele vai voltar. Eu falei hoje de manhã algo que eu ouvi, que eu achei bacana, já contei isso aqui no passado. Jesus falou que ia nascer e Ele nasceu. Ele falou que viveria entre nós fazendo milagres, e Ele nasceu e fez milagres. Falou que morreria pelos nossos pecados e morreu. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. E Ele falou que vai voltar. Ele vai voltar. Se tudo que Ele falou Ele já cumpriu, a última coisa também Ele vai cumprir. Então nós vamos participar dessa mesa que representa o corpo de Jesus. O pão representa o corpo, o cálice representa o sangue. O corpo de Jesus que foi moído por nós, esmagado pelos nossos pecados. Ele se tornou pecado em nosso lugar. Então, a hora que você for comer, agradeça a Ele por Ele ter morrido no teu lugar. Amém? Pai, nós abençoamos agora esses elementos, o pão e o cálice, e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Que ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Que a nossa fé, nosso corpo, a nossa alma, sejam abençoadas pelo Senhor. Que nós sejamos mais fortes para podermos avançar sobre esse mundo, na certeza de que a qualquer momento o Senhor voltará. Abençoa a nossa vida, abençoa nossos relacionamentos, nossa família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Segure o pão. As crianças também devem participar para que nós possamos comer juntos. Amém? Pode entregar. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Obrigado.
merecida vida, de graça receber, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Levante o pão que está na sua mão. Pai, obrigado. Obrigado por ter dado teu filho por nós. Obrigado por ele ter morrido pelos nossos pecados. Abençoa-nos, Senhor. E que ao comermos desse pão, nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Se alguém estiver doente aqui, Senhor, cura. Traz a tua vida. A vida que o Senhor nos propôs na cruz. Que o Senhor levaria sobre o madeiro todas as nossas enfermidades. Que o castigo que caiu sobre o Senhor, que nos trouxe a paz, chegue até a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Nós te adoramos pelo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Faça você a sua oração, agradeça a Deus por Ele ter morrido por você. E coma. Obrigado, Senhor, por ter morrido por nós. Obrigado por ser o Deus da nossa salvação. Te agradecemos, Senhor. Peço agora por esse cálice, que simboliza, Senhor, o teu sangue derramado por nós. Sangue que foi colocado sobre os umbrais das portas, e todo aquele que confiou foi salvo da morte. Assim também hoje, Senhor, nossa vida está debaixo do teu sangue, pois com ele o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. Temos a salvação, temos a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por ter nos comprado, por ter nos remido com o teu sangue.
Abençoa-nos agora nessa comunhão, Senhor, com este cálice. E que nós possamos nos lembrar do Teu sacrifício, do Teu amor por nós, da nova aliança, onde todos os nossos pecados já foram perdoados. Obrigado, Pai. Obrigado porque o véu se rasgou de cima a baixo e temos acesso hoje à Tua presença, Pai, por meio do sangue. Te adoramos, em nome de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Jesus pegou o cálice e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. Que você possa segurar o cálice na tua mão, para que nós possamos participar juntos do cálice. Amém? As crianças também devem participar. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico Ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te alegrarei. Eu fico ao ouvir teu nome. Levante o cálice que está aí na sua mão. Senhor, eu quero pedir que o Senhor, pelo teu milagre, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa promover milagres agora entre nós. Se alguém está enfermo, Senhor, que seja curado nessa noite. Que o teu sangue destrua todo o poder da enfermidade, de espíritos de doença. Que o teu sangue, que foi derramado por nós, quebre
toda e qualquer aliança com as trevas, de enfermidade, de espíritos de angústia. Repreendo e ordeno que saia desse lugar. Faz a tua obra, Senhor. Eu fiz isso de manhã. Fica com seus olhos fechados e escute o que eu vou te falar. De manhã, estava aqui entre nós o... Pode continuar. De manhã, estava aqui entre nós o Alberico, um irmãozinho nosso, que se converteu recentemente. Ele estava ligado, né? Ele chegou na igreja envolvido com muitas coisas, porque vem de um berço religioso totalmente enganoso, né? Ele estava com uma doença com mais de 6 anos, como que se chama, pastor? Eu esqueci. Fibromialgia, uma dor. E desde que ele começou a vir, começou o processo de libertação dele. E eu falei, você vai ser curado. Você vai ser curado. Você vai ser curado. E hoje de manhã ele estava aqui. Eu dei o microfone para ele, ele testemunhou na hora da Santa Ceia. E eu falei para ele, no dia da Páscoa, eu fiz o apelo para quem queria aceitar Jesus. E ele falou, eu vou aceitar Jesus. E quando ele saiu do lugar dele para aceitar Jesus, ele foi curado imediatamente da fibromialgia. Ele não sente mais nada até hoje, não sente mais nada. 6 anos sofrendo. Todos os dias. Não estava mais tomando remédio, porque o remédio não funcionava mais. Era uma dor que ele não aguentava mais. Ele levantou. Quando ele chegou aqui na frente, ele chegou na frente para aceitar Jesus. Ele chorava, eu achava que ele estava emocionado por causa de Jesus, mas ele estava emocionado porque ele estava curado. E aceitou Jesus. E hoje está com a família, filhos. O que eu quero te falar agora nessa hora, que você vai tomar o cálice? Eu não sei quando é que Jesus opera um milagre, mas eu sei que Ele opera. Eu não sei como Ele opera, mas eu sei que Ele faz. Senhor, eis o cálice que representa o Teu sangue. Eu peço que o Senhor opere os milagres que o Senhor quer operar. Mas, Senhor, se depender da nossa fé, nós declaramos agora que toda enfermidade vai sair desse lugar. Câncer, problemas sobre o sangue, sobre os tecidos, diabetes, pressão alta, toda e qualquer doença, saia desse lugar. Em nome de Jesus. Faz o teu milagre, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Beba e fale com Deus. E agradeça a Ele por ter derramado sangue por você. Beba o cálice. Cura, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Receba a tua cura nessa noite. Receba um milagre do Senhor sobre a tua vida. Porque foi isso que Ele fez na cruz por você. Por nós na cruz. Receba. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós e que tem o melhor para nós. Nós te adoramos por podermos participar desta mesa, que nos faz lembrar da tua morte e de que um dia o Senhor voltará. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua vida em nós e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Aplauda o Senhor Jesus. Fique em pé. Nós vamos adorá-lo com um cântico. Depois de tomarem a ceia, eles cantaram, adoraram o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção. Amém? Vamos louvar o Senhor.
Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão abençoados? Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção e estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção e estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Declare mais uma vez sobre a sua casa, sobre a tua vida. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do O povo mais feliz da terra, dê um grito de júbilo ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Quero ouvir o testemunho de um de vocês, de 2 de vocês, de 10 de vocês da cura, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele é o mesmo. Se existe algo que está em você, vai sair em nome de Jesus. Amém? Se é que já não saiu hoje, você ainda nem viu. Mas o Senhor está operando. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Que o amor de Deus Pai te abençoe, te guarde. Que a comunhão do Espírito Santo te envolva. Que você possa ser guardado dentro da igreja, na comunhão da igreja, na comunidade. Que o Espírito de Deus se revele a você, te fortaleça, te use, te abençoe, te prospere,
Que esse mês seja um mês abençoado na sua vida, na sua casa, com seus filhos, um mês de salvação. E que a Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos ama, que deu tudo por nós, a Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Deixa eu falar uma coisinha rápida para vocês, por favor, só um minuto. Minha filha veio aqui na frente para falar isso. Nós estamos fazendo uns crepes, os jovens estão fazendo crepes para comprarem um som para a igreja. Olha os jovens da nossa igreja, que bênção. Não esse, um som de evangelismo para a rua, para fazer evangelismo nas ruas. E eles fizeram um crepe hoje. Ah, mas eu não quero comer o crepe aqui, eu quero levar para casa. Tem para levar para casa. Pode fazer embalagem aqui, a gente leva, vocês podem levar para casa. Então, se você quiser abençoar a obra dos jovens, que vai abençoar a sua igreja, você leva um crepe para casa. Amém? Deus te abençoe, vai na paz. Se você precisar que a gente ore por você aqui na frente, vem aqui na frente que nós vamos orar por você, pela sua casa.